Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Mais um caos aqui bem aterrorizante aqui, que aconteceu aqui com o nosso assustado, que mandou aqui para nós esse caos que aconteceu com ele em 2011. Ele disse que foi um caos bem aterrorizante, e é mesmo, pensou? Você tá saindo de férias e no meio da estrada tem uma experiência dessa? E aconteceu aqui na estrada aqui de Mogi Bertioga, que tem aqui, que faz... É uma das alternativas para descer aqui para o litoral norte. Tem a Anchieta Imigrantes, que né, o pessoal desce, muitos descem a serra por ali, e tem a Mogi Bertioga também. Então... esse caos aconteceu com ele, com a família dele, nessa Mogi Bertioga. Então, vamos lá para mais esse caos aí, meus assustados. Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos aconteceu em 2011 com o nosso assustado aqui do canal, que quero agradecer desde já que ele mandou esse caos aí para nós, né, ajudando a gente aí com mais um caos aí para mim contar aqui para vocês. Ele disse que era o ano de 2011 e era férias de verão. Acho que ele falou que era férias que, né, aquele meinho que foi depois do Natal, entre o Natal e Ano Novo. E aí eles estavam indo para passar o Ano Novo na casa de um tio dele que tinha casa no litoral norte aqui de São Paulo. E então eles iam passar o Ano Novo e consequentemente as férias todas ali, todas de verão. Então ele disse que quando eles iam para casa desse tio, nossa, era uma ansiedade. Ele falou que não conseguia nem dormir à noite de tão ansioso que ele ficava para ir para essa casa do tio dele, que né, era uma casa de praia. Então ele falou que era muito gostoso. Ele disse que era uma delícia. Eu só imagino, porque meu irmão tinha uma casa de praia também ali no litoral norte aqui de São Paulo também, mas precisamente na praia de Guaratuba. Nossa, era muito bom, né? Eu levava o meu filho, a gente ia com meu filho, meus sobrinhos iam tudo, minha mãe, meus irmãos. Nossa, era uma delícia, uma delícia, uma delícia. E a gente também passava as férias de verão todinha lá na casa dele lá. Então ele falou, então quando ele contou essa história, eu me lembrei, né, do meu irmão também, dessa casa do meu irmão. Eu pensei, o tio dele devia ser que nem o meu irmão, que a casa vivia cheia, estava sempre cheia a casa de família, né? E pensei, devia ser bem gostoso que nem a gente ficava lá na casa do meu irmão. Então ele disse que aquela noite ele ficou tão ansioso que não via a hora da noite passar, porque eles iam de tardezinha, só iam de tardezinha, porque era depois que o pai dele depois que saísse do trabalho, né? E aí então ele ficou ali aquele dia inteiro ansioso, esperando o pai dele chegar para eles irem, até que eles entraram no carro e vieram. Ele falou que ele mora em São Paulo e ele disse que aí vieram tudo. Só que o pai dele tinha o costume de vir pela Mogi Bertioga. E essa estrada é bem perigosinha, sabe? Sempre tem uns acidentes, tem muitos acidentes ali. A Imigrantes e Anchieta também é perigosa, mas eu acho que essa Mogi Bertioga é mais perigosa do que a Anchieta. Então a gente sempre ouve assim alguma coisa, um acidente gravíssimo que aconteceu ali nessa estrada. Então ele diz que vieram como de costume, sempre eles vieram, nunca aconteceu nada.
E nesse dia eles estavam vindo, ele falou que já era noite, já estava já bem noite. Ele falou que acho que já era por volta de umas quase 9 horas da noite. Estavam vindo na estrada e ele falou, quando a gente vem, né, sempre a gente repara aquelas cruzes que em alguns determinados lugares das rodovias, das estradas, e ali também naquela estrada, tinha muita cruz. Ele falou, cruz na beira da estrada. Então, ele falou que sempre via, né, e perguntava, né, para a mãe dele o porquê daquelas cruzes, e aí a mãe dele dizia que era porque é sinal que alguém morreu ali naquele local e a família veio e colocou a cruz ali, né, que eu acho que não sei, eu acho para dar, eu acho que descanso para a pessoa não ficar ali presa naquele local. Então ele falou que sempre notava aquelas cruzes ali, mas como eles sempre vinham e via aquelas cruzes, ele tinha já se acostumado com aquelas cruzes ali. Então ele falou que quando foi uma determinada hora, eles estavam indo assim, né? O pai dele estava indo de boa, dirigindo. E quando eles olharam assim, uma claridade lá na frente, né? Olharam assim, uma claridade, né? Uma luz, né? Como se fosse uma coisa iluminada. Eles olharam assim e aí eles notaram que era pelo, né, das vezes que eles passavam ali, ele já sabia que naquele determinado lugar que estava iluminado tinha uma cruz ali. Então eles já logo deduziram que era naquela cruz que estava iluminado. E eles então ficaram assim, ficaram até curiosos para ver o que era aquela luz lá na frente, aquela claridade. E aí, conforme eles foram chegando perto dessa cruz, que ele diz que não era uma cruz pequena, era uma cruz grande, eles começaram a notar a silhueta não, eles começaram a notar a presença ali de um rapaz. Viu ali, tinha um rapaz do lado da cruz e aquela claridade toda, eles estavam notando que eram velas, que eram muitas velas acesas ali naquela cruz ali. Então ele falou que já na hora já deu um arrepio nele, coisa que ele nunca teve quando via aquelas cruzes na beira da estrada, ele nunca sentiu. Mas quando ele viu aquele rapaz do lado da cruz e aquelas velas acesas, ele falou que deu um arrepio nele. E aí, conforme o carro ia chegando, ele estava no carro junto com a irmã de 20 anos e um primo de 12, mais o pai e a mãe. Então a irmã e o primo começaram a dizer que estavam com medo. Eles começaram a dizer que estavam com medo e, né, disseram então eles estavam sentindo a mesma coisa que ele. E então aí quando eles foram chegando perto assim daquela cruz, a irmã e o primo começaram a falar acelera, né, falando pro pai dele, né, a irmã dele falando acelera, pai, acelera, não passa devagar aí não, acelera. Então o pai dela disse que acelerou. Sim, desculpa pessoal, diz que quando eles foram chegando assim mais para perto, aquele rapaz que estava do lado da cruz, gente, o Raul, tá ouvindo? Ele é fogo, ele saiu agora, acho que ele já sabe a hora que eu tô aqui gravando com vocês. Então ele falou que quando foi chegando o carro ali perto mais próximo ali daquela cruz, aquele rapaz que estava do lado da cruz começou a caminhar em direção da rodovia ali, da estrada, né? Veio assim, bem pra beirinha da estrada.
Então aí foi nisso que a irmã e o primo começaram a gritar, né? A irmã, corre pai, não para não vai devagar não, corre, corre. E aí o pai acelerou o carro, pisou mesmo, acelerou que passou que eles nem viram direito a cruz, passou rápido. E aí eles, quando passaram, que eles olharam para o lado do passageiro do carro, né, do lado de fora do passageiro assim, eles tomam um maior susto. Aquele rapaz que estava ali na beira do lado da cruz e depois veio para a beira da estrada, estava acompanhando eles correndo. Diz que correndo assim do lado do carro e olhava para eles assim, né? Pro lado, né? Correndo e olhando para eles com um ar assim diabólico mesmo, um olhar assim, parece que de ódio. Parecia que o rapaz estava com ódio deles. Então aí diz que eles começaram a gritar, né? Eles ali atrás e a mãe pedindo, a mãe falando, né? Calma, calma. E aí o pai dele diz que acelerou mais ainda e aquele rapaz conseguia acompanhar o carro, correndo, acompanhando o carro assim, lado a lado. Então a mãe dele, né, de certo já viu que não era coisa boa, né, e que não era coisa desse mundo, já pegou e começou. Diz que eles tinham assim no retrovisor do carro um terço penduradinho ali. E aí diz que a mãe deles pegou aquele terço pendurado ali na frente ali do carro, do retrovisor, e começou a rezar o terço ali. E ele falou que a mãe, né, começou a rezar o credo, e aí quando sumiu, quando ela começou a rezar, aquele rapaz sumiu assim instantaneamente. Então aí o pai deles, né, quando o rapaz sumiu, o pai deles diminuiu a velocidade e foi mais devagar, porque ele mesmo, né, falou que não sou, né, como que não aconteceu um acidente ali com eles ali, porque o pai dele estava correndo muito mesmo, poderia ter acontecido alguma coisa ali com eles ali. Então aí quando aquele rapaz sumiu, que a mãe dele começou a rezar tudo, eles se acalmaram, né? Pararam de chorar, tudo, se acalmaram, e aí começaram a comentar daquilo que tinha acontecido. E eles falaram, né? Mãe, aquilo ali era um fantasma, era uma assombração ali daquela cruz, porque era impossível. Não tinha como um rapaz, ou aquele rapaz, uma pessoa normal, acompanhar o carro na velocidade que o carro estava. Estava muito além de 100 km por hora ali. Ele falou assim, meu pai também, eu acho que ficou assustado, estava mais de 100 ali, né? Então não tinha como aquele rapaz estar acompanhando o carro ali. Então eles estavam falando, aquilo ali com certeza era uma assombração que tinha ali na beira da estrada, ali naquela cruz ali, e sei lá, queria aterrorizar eles e conseguiu, ele falou. Então ele falou que aí, né, todos eles se juntaram ali no carro e começaram a rezar, vieram rezando, que eles ficaram até depois pensando, né, ai, será que aquilo ali queria que acontecesse alguma coisa com a gente, né? Será que aquilo ali a gente vai chegar bem agora, né? Ficaram com medo, né, de continuar a viagem. Mas eles dizem que vieram rezando, foram rezando até chegar na casa do tio deles. E quando eles, né, chegaram lá na casa do tio, o tio estava no portão conversando com o senhor que era o vigia ali da rua ali deles ali.
E então o tio já viu a expressão deles, né, a cara deles, e já viu que tinha acontecido alguma coisa, sentiu que tinha acontecido alguma coisa. E ele perguntou: aconteceu alguma coisa com vocês? Por que vocês estão com essas caras? Meu Deus, tá parecendo que vocês viram um fantasma? Ele falou que o tio dele falou isso até, né? Aí eles falaram, aí o pai dele disse que começou a contar o que tinha acontecido com eles ali. Junto estava aquele senhor. Foi quando o senhor falou que muitos moradores ali, daquele pedaço ali do tio dele e das outras ruas que tinha por ali, contavam que sempre estavam, né, viam alguma coisa ali naquela estrada ali de Mogi Bertioga ali. Sempre, ele falou, sempre tem gente chegando aqui falando alguma coisa né, que vê, ele falou, eu já ouvi dizer desse rapaz que corre do lado do carro, já ouvi pessoas falando que vê uma mulher de preto, toda de preto, vestida de preto, na beira da estrada. Ele falou, já teve gente que diz que já viu um cachorrão muito grande. Ele falou que, pelo que as pessoas falam, não chega a ser um lobisomem não, mas diz que é um cachorro negro mesmo, um cachorro bem negro. E o que espanta as pessoas quando vem esse cachorro é o tamanho dele, o tamanho do cachorro. Então esse senhor sempre fala que sempre tem alguém, né, contando alguma coisa que viu nessa estrada aí de Mogi Bertioga, que ela diz que ela é bem assombrada mesmo. E a gente ouve muito falar de muitos acidentes ali, até tem uns 3, 4 anos, eu acho, um ônibus de estudantes que moravam lá no litoral norte, faziam faculdade em Mogi. E esse ônibus perdeu o controle lá e morreu muito estudante nesse acidente. Então chocou assim a região aqui toda aqui ficou chocada com esse acidente, porque essa rodovia acontece muito acidente. E aí ele, né? Aí ele falou que esse senhor falou que aparece, que muitas pessoas contam que veem, né? Que tem experiências assim que nem a dele. E então ele disse que depois desse dia o pai dele não desce mais. Quando ele veio para o litoral norte, o pai dele não desce mais pela Mogi Bertioga. Agora ele falou que aí depois o pai dele passou a descer pela Anchieta, né? Pela Anchieta e Imigrantes, tanto para ir como para vir como para ir embora. O pai dele prefere pegar a Anchieta e a Imigrantes. Pessoal, eu também eu vejo, eu sou, né? Vocês sabem como é que eu sou para essas coisas, né? Então quando a gente já pega uma estradinha, eu já fico de olho para ver as cruzes na estrada. É mórbido, mas sei lá o que é isso, mas eu sempre tô olhando assim essas cruzes, né? Às vezes eu tenho até vontade de falar pro meu marido parar pra gente ir lá olhar, né? Ver se tem nome e tudo, mas não sei se é bom parar para ler o nome, né? Então eu sei que tem pessoas que gostam, que procuram essas cruzes, né? Eu já vi uns causos já que gostam de passar em estradas que tem nessas cruzes e ali rezar, ficam ali fazendo orações, rezando ali e acendendo vela ali naquelas cruzes. E eu só tenho a curiosidade assim de olhar assim, Páscoa, a gente está passando de carro, né? Quando a gente vai para o interior de São Paulo, que a gente sempre gosta de passar umas férias lá em Águas de Lindóia, então quando a gente chega em umas determinadas cidadezinhas por lá, tem muita cruz na beira da estrada.
E aqui também na Rio Santos, aqui também, que vai para o litoral norte, também tem bastante cruzinha na beira da estrada também. Então é meio mórbido, mas eu sempre fico curiosa assim, né? Quando eu vejo assim, já logo me chama a atenção, porque, para falar a verdade, essa foi a primeira história que eu escutei assim falando assim, né, dessas cruzinhas assim da estrada assim. Se você tem uma história assim dessas cruzinhas de beira de estrada, conta aqui para nós aqui, manda aqui pro nosso e-mail aqui para mim contar aqui para vocês, pessoal. Porque agora que eu leio tanta coisa e não lembro de ter lido nada sobre essas cruzinhas na beira da estrada. Dessas cruzinhas de beira de estrada, tem uma experiência, né, que aconteceu com um familiar meu, agora eu tô lembrando a verdade. Um familiar meu que teve uma certa experiência com uma cruz dessa. Só que do lado da cruz tinha a cruzinha e tinha tipo uma capelinha, sabe? Agora que eu tô lembrando, olha só. Uma cruzinha e tinha uma capelinha ali. E diz que ali tinha sido um acidente muito feio que tinha acontecido ali de carro. E parece que as pessoas que estavam no carro todas morreram. Então um familiar meu, inclusive, ele indo para a casa do meu irmão, esse que tinha a casa lá no litoral, ele estava indo de ônibus, só que ele estava indo no ônibus. Ele teve uma experiência ali, eu vou perguntar para ele direitinho, vou trazer esse caos aí para vocês. Olha, lembrei desse caos aí dele. Eu vou perguntar para ele direitinho e vou trazer esse caos aí para vocês aí. E se você gostou da história, nosso caos aqui de hoje, não esqueçam aí de curtir, não esqueçam também de ativar aqui o sininho para vocês serem notificados aí toda vez que tiver caos novo aí para vocês, tá bom? Como vocês já sabem, nós estamos postando segunda, quarta e sexta às 17h30, tá bom, pessoal? Às vezes a gente dá algumas atrasadinhas, porque principalmente agora que tá perto do final de ano, e vocês sabem como que é essa época, né? É uma correria danada, né, Então aí às vezes atrasa um pouquinho, mas o vídeo é postado. Tá bom, meus assustados? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um beijo e um cheiro bem gostoso para vocês.